Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E de longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma mais frutos de ti. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Mas na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a essa montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero começar hoje essa pregação agradecendo a Deus pelos testemunhos que vocês enviaram da pregação de ontem, da cura de Bartimeu. E eu creio sim que maravilhas o Senhor vai continuar fazendo, porque a sua palavra proclamada, e quando nós acolhemos essa palavra proclamada no coração, ela produz o efeito na vida de todos nós. O Evangelho de hoje vai acontecer dois momentos muito importantes. Primeiro, vai começar dizendo que Jesus havia sido aclamado pela multidão. Então ele entra no templo em Jerusalém e ele observou tudo o que estava acontecendo. Então a atitude de Jesus no templo foi diante daquilo que ele observou. Mas naquele momento, como já era tarde, eles foram embora e ele voltou no dia seguinte. E aí no caminho, Jesus vai dar uma lição de fé para os discípulos. Mas essa lição de fé, ela tem também um grande ensinamento para nós. Porque Jesus viu a figueira, viu que ela estava coberta de folhas, mas ela não tinha fruto. E não era tempo de fruto. Ela só tinha as folhas. Jesus então amaldiçoou aquela figueira. E muitas vezes você pode perguntar: mas por que Jesus fez isso? Sendo que não era tempo de frutos. É para ensinar, meu irmão e minha irmã, sobre o valor da fé. Mas também ensinar que a partir do momento que nós somos batizados,
nós precisamos produzir fruto a todo tempo. Aquela figueira, ela estava coberta de folhas. E isso simboliza os cristãos, que muitas vezes, aparentemente, por fora, o exterior está bonito, mas dentro não tem nada. É como Jesus uma vez falou com os fariseus, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E essa figueira coberta de folhas e sem frutos, ela representa isso, uma vida aparentemente bonita, mas vazia por dentro. Quantas vezes, irmãos e irmãs, as pessoas estão sorrindo, nós vemos muito isso das pessoas famosas, que às vezes está rindo para o público, mas por dentro essas pessoas não têm um motivo para sorrir. E muitas vezes também nós cristãos, se dentro da igreja, se no templo, nós aparentamos uma coisa, mas por dentro nós não estamos produzindo frutos de conversão. E Jesus, Ele nos chamou para produzir frutos. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, produzam frutos, e que os vossos frutos permaneçam, diz o Senhor. Então a nossa missão, ela é diária. A todo tempo, a cada momento, em todas as situações da nossa vida, nós podemos e devemos evangelizar e levar o amor de Deus. Não podemos nos conformar de ser cristãos de aparência, mas a nossa identidade verdadeira, ela é revelada a partir dos frutos que nós produzimos, dos frutos que a mudança de vida que o Senhor faz em nós produz na nossa vida e também na vida dos outros. E aí Jesus vai deixar para ensinar os discípulos sobre essa lição. Mas antes, quando eles entram no templo, Jesus, ele tinha observado no dia anterior o que o templo de Deus tinha virado. Uma casa de comércio. O templo de Deus, o lugar maior que o povo de Israel e que os povos se reuniam para louvar, para adorar a Deus, tinha virado um centro de comércio, de compras, de trocas. E Jesus então chega ali e ele vai limpar aquele templo. Ele vai fazer esse gesto de expulsar os cambistas, aqueles vendedores, para dar um grande exemplo e para dizer: a casa de meu pai é casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A casa de Deus, o templo do Senhor, é lugar de louvor, é lugar de adoração. E nós temos que clamar a misericórdia de Deus, porque muitas vezes, muitos templos continuam assim, sendo lugar de comércio, sendo lugar para até extorquir dinheiro das pessoas. Muitas pessoas usam falsamente o nome de Deus, mas o templo, ele é o lugar, é casa de oração. E no templo deve prevalecer a oração. Porque eu não sei se você já fez essa experiência, mas eu faço sempre. Quando eu estou com a vida agitada, e quando antes do trabalho eu passo na igreja para fazer a minha oração, quando eu entro ali, tudo que está lá fora eu esqueço, porque ali o templo é esse lugar, é lugar para nós termos comunhão com o Senhor, é casa de oração, é lugar para nós falarmos com Deus, para nós sentirmos a presença de Deus. E esse deve continuar sendo o propósito do templo. E dos dois templos, irmãos e irmãs. Do templo físico, do templo que nós chamamos de igreja, e do nosso templo, do nosso coração. Porque quantas e quantas vezes nós temos sujado o templo de Deus na nossa vida com tantas coisas. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus.
Mas o nosso coração deve ser uma casa de oração, um lugar da nossa comunhão com Deus. E é por isso que nós temos que preservar o nosso corpo. E nós temos que lembrar todos os dias: eu não posso colocar porcarias no meu corpo, porque eu recebi o corpo de Cristo no meu corpo. Eu recebi o próprio Senhor no meu corpo. Então o meu corpo, ele deve ser templo, morada do Espírito Santo. E isso é muito sério. Jesus repreendeu aqueles homens, aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, porque o propósito do templo estava sendo destruído. O propósito do templo, que era as pessoas irem ali para adorar, para conversar com Deus, estava se perdendo. Todo dia, irmão e irmã, nós temos que pensar nisso no nosso templo e no templo que nós participamos, na igreja, na casa do Senhor, porque a casa do Senhor deve continuar sendo casa de oração, casa que os homens e mulheres de Deus vão ao seu encontro para receber o Senhor na Eucaristia, para conversar com o Senhor, para sair dali renovado e restaurado. E aí, os sumos sacerdotes ficaram muito bravos com aquilo e queriam achar um jeito de prender Jesus, mas eles não podiam por causa da multidão. Então, quando termina aquele momento e ao entardecer, Jesus e os discípulos saem dali. E quando eles estão indo embora, aí acontece mais uma grande lição do Senhor. E eu queria que você pudesse tomar posse desse ensinamento, dessa palavra. Pedro observa que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado tinha secado completamente. E aí Jesus fala com eles: vocês precisam ter fé em Deus. Porque se vocês tiverem fé e vocês falarem a essa montanha: levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. E aqui está o segredo da oração, que muitas vezes não é atendida. Porque em muitas situações, a verdade é que nós não fazemos a oração com fé, mas dirigimos ao Pai a nossa oração com dúvida, com medo, com o se será que vai acontecer. Mas olha o que Jesus fala: se você disser à montanha, levanta-te e atira-te ao mar, vai acontecer. Mas você não pode duvidar no seu coração. Você precisa acreditar que aquilo que você está pedindo vai acontecer. E a isso nós chamamos fé. A fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer: a fé é o firme fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. Se nós pegarmos os evangelhos, toda pessoa que Jesus curou, Jesus olhava a fé. A fé que nós meditamos ontem de Bartimeu, de gritar, de clamar, de implorar a misericórdia do Senhor. Então, quando nós estamos fazendo a nossa oração, Jesus vai dizer: tudo que vocês pedirem na oração, peçam acreditando que vocês já receberam, e assim vai ser. Então, na nossa oração, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Claro que a nossa oração, ela precisa ser sempre condicionada à vontade de Deus. Mas quando nós pedimos, não pode haver dúvida. Nós temos que pedir com a certeza que aquilo vai acontecer, que a resposta de Deus vai vir. É a dúvida, irmãos e irmãs, que impede de muitas graças, de muitos sinais, de muitas bênçãos acontecerem na nossa vida. Porque é o que eu já meditei com vocês aqui outras vezes. Jesus não mudou.
Ele falou que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua palavra não mudou. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então nós chegamos à conclusão que em muitas situações nós que mudamos. Porque nós deixamos a dúvida. Nós deixamos o medo tomar conta de nós. E nós não pedimos com ousadia. Nós não pedimos com fé. Aquela figueira secou imediatamente pela palavra de Jesus. E Jesus estava falando isso com os discípulos. Peçam assim, porque assim vai acontecer se vocês pedirem com fé e não tiverem dúvida. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós não podemos duvidar do poder da sua palavra. Mas Jesus vai além e Ele diz: quando vocês estiverem rezando, quando vocês estiverem pedindo algo em oração, perdoem tudo que as pessoas fizerem contra você, para que assim o Pai que está no céu perdoe os vossos pecados. Então a nossa oração também, ela está condicionada à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós perdoemos uns aos outros. É maravilhosa a palavra de Deus. É maravilhoso aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos mostra. Então hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para que a nossa oração seja essa oração de fé, de confiança naquele que tudo pode. Se você puder, feche os seus olhos. Pensa naquilo que você está pedindo a Deus. E vamos juntos em oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, quantas e quantas vezes nós temos agido assim, Senhor. Na nossa oração, nós temos rezado sem fé. Nós temos rezado com medo. Medo do Senhor não responder, medo do Senhor não ouvir, medo da resposta não chegar. E é essa dúvida, esse medo que tem impedido tantas graças do Senhor na nossa vida. Por isso hoje, Senhor, eu quero te pedir, a começar de mim, para cada irmão e para cada irmã. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos essa fé expectante. Essa fé que não tem limites, essa fé que quando nós rezamos ao Senhor, nós rezamos com a confiança que nós não estamos pedindo a qualquer pessoa, que nós estamos pedindo ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor que nos ama e que deu a vida por cada um de nós. Sim, Senhor, que possamos ter essa fé que acredita, essa fé que confia, essa fé que no momento da oração não deixa dúvida e não deixa o medo entrar. Dá-nos o dom da fé, Senhor, e nos ensina a esperar no Senhor, a crer no Senhor e saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Não deixe, Senhor, que sejamos cristãos vazios, mas que a cada dia, a cada agir do Senhor na nossa vida, que possamos caminhar para produzir frutos, para conquistar bênçãos e bênçãos no reino dos céus, para evangelizar e para testemunhar o seu nome e o seu amor onde nós estivermos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.